Eu sabia que não tinha como ele ter saído de lá. E um incêndio matou um bebê e a babá que cuidava dele, num condomínio em Maringá, no interior do Paraná. E enquanto eu esperava os bombeiros, de repente o fogo chegou até em nós. No momento do incêndio, estavam na residência a mãe, os 2 filhos e a babá das crianças. A gente conversou e eu falei, pode falar. Eu sei o que aconteceu. Eu sei que o Benjamin se foi. Depois abraçou o garoto e tentou envolvê-lo, protegê-lo de alguma forma, deitados na banheira. Mas era tão grande o incêndio que eles inalaram muita fumaça e acabaram morrendo intoxicados. Eu já falei para muitas mães e eu quero falar aqui também. Aproveitem seus filhos. Beije. Se você tiver vontade de beijar, beija, não importa a hora. Declara o seu amor, fique com eles. Por mais que eu tivesse orado. E eu sei que Deus estava ali. Que Deus tirou a gente do fogo e ao mesmo tempo levou o Benjamin e a Fátima. Mas infelizmente os 2 morreram por inalarem muita fumaça. Deus é a nossa fonte de fé e salvação. Olá, eu sou a Tayane e hoje nós estamos de uma maneira bem diferente aqui. Eu pedi licença para o nosso Primecast e vim aqui sozinha. Recebi esse presente da Fernanda e do Ricardo, então o meu agradecimento especial a eles, ao estúdio que me proporcionou esse momento. Hoje é um dia diferente, hoje é dia de testemunho de Deus. Nós vamos gravar um pouco sobre a minha história. É um pouco difícil, eu já peço desculpa porque eu tô nervosa, mas a maioria já sabe que ano passado eu perdi um filho e a sua cuidadora, a Fátima, em um incêndio, e ao mesmo tempo também teve um milagre que foi eu e o meu filho mais velho termos sobrevivido a tudo isso. Então o episódio de hoje é um testemunho de Deus, e ele é dedicado a toda a honra e glória ao nosso amado Deus. É tudo para o Senhor. E o que eu quero falar aqui, eu quero que as pessoas se sintam acolhidas e recebam o amor de Deus. Eu quero testemunhar isso. Já pedi ao Senhor para me abençoar e colocar as palavras certas na minha boca aqui. Eu estou bem nervosa, eu imaginei que eu estaria menos nervosa. Bom, eu tenho 36 anos hoje e quando eu tinha 24 anos, eu entreguei a minha vida a Jesus em um acampamento e logo após isso eu conheci o meu marido. E eu vou contar bem em detalhes, não para matar a curiosidade de ninguém, mas é porque Deus cuidou da gente desde o princípio. Eu vejo que o meu relacionamento com o Alexandre é um cuidado de Deus comigo. Então, logo que eu entreguei meu coração a Jesus nesse acampamento, um pastor falou para mim, você vai conhecer um homem abençoado, você vai casar e você vai ter filhos. Na época, tão novinha, falava, nossa, será que eu não vou casar? E eu tinha esse medo. E aí eu já conheci o Alexandre, mas a gente acabou ficando, namorando. E teve até um começo um pouco difícil, porque logo eu descobri que ele não acreditava em Deus. E eu falei, nossa, como assim? Não posso continuar, né? O pastor falou e Deus me falou que seria um homem dele. E aí a minha mãe, muito sábia, falou assim, mas tenta levar ele para a igreja. Vamos ver, né? Ele é uma pessoa tão boa, assim, e realmente o Alexandre, de todas as pessoas que eu conheço, ele é, assim, maravilhoso. Ele tem um coração que não é dele. E aí a gente começou a namorar, ir à igreja, e ele saía nervoso todas as vezes, não gostava, mas sempre muito bom, o Alexandre sempre muito bonzinho, ele começou a me acompanhar. E quando a gente foi casar, a gente foi fazer toda a preparação, e ele começou a mudar, a gostar de ir à igreja, a gostar do louvor. Agradeço ao pastor Ricardo, que cuidou de nós nesse momento. Chegou a nossa hora do batizado e o Alexandre falou assim, mas pastor, eu acredito em Jesus, mas eu não sei esse negócio de entregar a minha vida a Jesus. E o pastor falou, não,
tudo bem, eu vou casar vocês, não tem problema, mas agora eu não vou batizar. E eu lembro que na época eu fiquei brava, eu falei, como assim? Eu quero batizar, eu tô pronta. E o pastor falou, não, vai chegar o momento de vocês dois batizarem. E aí passou, nós casamos, foram 5 anos maravilhosos, assim, claro, teve brigas, e a gente continuou ali indo na igreja, tudo. Veio a pandemia, nós tivemos nossos 2 filhos, e a gente deu uma afastada da igreja, assistia online, rezava com as crianças, tudo, mas não estava presente, como nós estamos agora. E aí eu acredito que entregar a nossa vida a Jesus é diariamente, a gente tem que se lembrar disso diariamente. Por que eu tô falando isso? Quando vieram os meninos, eles são muito próximos, né? Eles têm 1 ano e 9 meses de diferença. Eu fiquei muito cansada, assim, eu queria voltar a trabalhar e tinha as crianças e eu estava sempre naquela dúvida. Quero ser mãe, quero ser esposa, quero ser empresária, o que eu quero fazer, né? E sempre me culpando, o que eu faria. E antes do acidente acontecer, uns 15 dias antes, eu lembro que eu fiquei chateada, depressiva, assim, eu não queria fazer nada, um mau humor e bem irritada e chateada com a minha vida, reclamando muito, assim. E não tinha motivo, né? E eu lembro que uns dias antes o Alexandre falou para mim, o Alexandre estava viajando, e ele falou assim, não sei quem tá viajando, né, amor, que legal. E eu falei, só eu que tô nesse inferno de vida. É difícil para mim repetir isso, porque foi difícil para mim me perdoar por ter falado isso. Mas na semana, assim, do acidente, o acidente foi de quinta para sexta, eu voltei a orar. Na quinta-feira à noite eu lembro que eu orei, agradeci a Deus, e aí as coisas mudaram. A gente não sabe o que aconteceu, o Alexandre não estava com a gente, ele estava viajando, tudo para piorar assim, né? Ele estava na China. E eu lembro que aquele dia eu estava melhor na quinta-feira, então eu trabalhei de manhã e eu trabalhei a tarde toda. E chegou no final do dia, eu estava cansada, mas eu estava realizada, porque eu falei, nossa, consegui trabalhar. Eu lembro que eu liguei para o Alexandre, toda empolgada, olha, eu tive uma ideia, vamos fazer isso. E eu estava muito feliz, assim, naquele dia eu tinha voltado um pouco, assim, tinha reagido, vamos dizer. E aí, como eu trabalhei o dia todo, eu lembro que eu cheguei em casa umas 7 horas. Na verdade, eu trabalhei em casa aquele dia, na parte da tarde, né? De manhã eu trabalhei fora e à tarde eu trabalhei em casa. E aí eu cheguei cansada já, dei banho nele e coloquei ele para dormir, o Benjamin. E a gente estava num processo de juntar os meninos no mesmo quarto. Cada um tinha o seu, mas o Pedro já não queria mais ficar sozinho. Então a gente colocou um bercinho para o Benjamin no quarto do Pedro. Eu fiz ele dormir ali. Enquanto isso, o Pedro foi tomar banho. Eu lembro que eu dei mamar, fiz ele dormir e coloquei ele no berço. E quando eu coloquei ele no berço, eu lembro que ele coloquei com a mãozinha assim. Ele sempre ficava assim, um anjinho. E eu falei, nossa, que vontade de te beijar, meu filho. Eu falei, não, eu não vou porque eu vou acordar ele, tá tarde, eu quero descansar, tô muito cansada. Aí eu falei, filho, eu te amo. E eu fui pro meu quarto, aí eu tomei banho, tudo, e o Pedro dormiu na minha cama. Eu falei, eu vou deixar ele dormir aqui essa noite, porque que preguiça, né? Na verdade, eu também não gostava muito de dormir sozinha. E aí eu conversei com o Alexandre, como eu disse, naquele dia eu orei, agradeci a Deus e dormi. E era por volta das 4h15 da manhã, eu não sei o que me acordou. A gente não sabe o que aconteceu, mas o incêndio começou na parte inferior da casa, mas assim, perto da área gourmet.
parece que foi uma luz que estourou, uma luz que estava apagada, uma coisa assim, 1 em 1 bilhão poderia acontecer isso. E da perícia, assim, do momento que começou o incêndio ao momento que eu acordei, não deu 1 minuto, eu acordei muito rápido. E aí eu lembro que, eu não sei se foi o barulho, se foi o cheiro, eu acordei, fui até a porta, falei, Fátima, tá pegando fogo. E ela falou assim, Tayane, pega os meninos. E eu fui pro meu quarto, eu peguei o Pedro e eu corri pra sacada do fundo do meu quarto. E nisso eu não conversei mais com a Fátima. Eu lembro que eu fui pra sacada e eu comecei a gritar por ajuda, por ajuda. E é nesses momentos que a gente começa a ver Deus ali. E isso me ajudou a superar. Acho que superar o luto a gente nunca vai superar, mas, como eu disse, eu vou contar em detalhes porque Deus esteve em tudo ali. E hoje todo mundo sabe, nas casas, aquelas janelas fechadas, não passa barulho, não passa nada, né? E eu nem me lembrei de pegar o celular, porque eu mesma poderia ter ligado para o bombeiro, eu só corri com o Pedro. E aí, uns vizinhos, graças a Deus, os cachorrinhos deles começaram a latir, e eles não me ouviram gritando, mas eles ouviram os cachorrinhos latindo dentro de casa. E aí eles acharam estranho, e resolveram levantar. E aí eles me viram lá. E eles falavam, volta, tenta sair. Eu falava, não consigo, porque nisso já estava tudo escuro. Não tinha mais como eu voltar para casa. E eles falavam, pula da sacada. Eu falava, não, tem uma grade aqui. E eles falavam, calma, eu vou pegar, eu vou chamar o bombeiro. Aí eu falei, tudo bem. Nisso eu peguei o meu menino e sentei no cantinho da sacada. E essa sacada é interessante porque quando a gente fez a casa era uma casa nova, era a nossa casa dos sonhos, assim, era tudo grande, tudo bonito, cada filho tinha seu quarto. E aí eu falei, ai, que exagero essa sacada grande aqui, pra que tudo isso aqui? Não precisa dessa sacadona. E foi a sacadona grande, eu já agradeci a arquiteta e eu agradeço até hoje a Mari, que fez essa sacada grande que eu sobrevivi. A gente sentou no canto da sacada ali, eu abracei o Pedro e eu falei, filho, não fala nada, fica quietinho, tá? E uma criança assustada, ele realmente não falou nada, ele ficou quietinho, eu abracei ele assim. E a Fátima, ela demorou uns segundos para levantar. Quando ela levantou, ela foi até a porta. Quando ela voltou para pegar o Benjamin, não tinha mais tempo para ela sair. Foi muito rápido. A fumaça, todo o andar de cima já estava tomado pela fumaça. E ela voltou e entrou no banheiro. Logo quando eu desci da ambulância, eu fui abordado por um vizinho. E ele pegou e falou que se a gente quisesse usar a casa dele para combater o fogo, poderia, porque tinha acesso ao fundo da casa do vizinho. Tinha muito fogo mesmo. Em 12 anos de bombeiro, eu acho que eu nunca vi tanto fogo em uma residência. E quando eu cheguei ali, a esposa do seu Diniz, a senhora Paula, elas estão aqui no fundo. Eu lembro que ela repetiu 2 vezes e aí eu perguntei quem está no fundo, né? E ela explicou, até pouco antes de vocês chegarem, e eu estava conversando com elas, eu gritava, eu escutava elas gritando, elas falando que estavam no fundo da casa, então elas estão aqui, só que não tinha mais som quando eu cheguei, né? Ela não estava mais conversando com a dona Tayane ou com a dona Fátima, não tinha som. E aí eu comecei a gritar também para tentar estabelecer um contato ali, né? E quando eu não obtive respostas, eu lembro que eu pensei também se elas estavam gritando e não estão mais, né? Acredito que talvez aconteceu o pior. E eu retornei à frente da casa para explicar para o oficial, né, que era o tenente Zanelato, ele estava de oficial, então ele era o gestor da ocorrência, sobre essa nova frente de combate a incêndio, que é o que nós chamamos, né? Poderia combater tanto pela parte da frente da casa quanto
pelos fundos ali, entrando pela casa do Sr. Diniz. Nesse momento que eu estava conversando com ele, eu também notei que a guarnição do caminhão da central, eles estavam colocando a escada e subindo pro andar superior, que tinha uma sacada bem na frente da casa, pro segundo andar da casa ali. E notei que eles cortaram aquela grade de proteção que existe em sacadas, janelas de apartamentos, né, que é aquela rede de proteção. E ele também avisou que estava vindo um caminhão, uma BTR, né, que fica posicionado no posto do Maringá Velho. E quando ele chegasse, para que eu direcionasse a guarnição, para montar o sistema ali e combater pelos fundos, usando a casa do Sr. Diniz e da Sra. Paula. Quando eu retornei ao fundos da casa, né, para ter toda essa... para ajudar, eu estava na ocorrência, né, então para ajudar e tudo mais, um sargento ficou com a mangueira e começou a combater as chamas do Jardim do Inverno, ali na região central da casa, pelo Jardim do Inverno. Nesse momento, tanto o Sr. Diniz quanto a Sra. Paula, eles voltaram até mim. Eles já estavam dentro da casa, mas eles voltaram assim, chegaram em mim novamente e falaram: ó, elas estão aqui no fundo. Eu tenho certeza que elas estão aqui no fundo. Elas estavam conversando com a gente até agora, né? A gente estava ouvindo o grito delas pelo fundo e elas estão aqui. E assim, a vontade, a insistência, né, tanto do Sr. Diniz quanto da esposa dele, a Sra. Paula, em ficarem afirmando e dizendo para mim, né, que não, elas estão aqui no fundo, tipo, tem gente dentro da casa, eu sei que elas estão no fundo, elas estão aqui, né. Algo ali me disse que, tipo, pô, eu tenho que escutar eles, eu tenho que prestar atenção no que eles estão falando, né? E aí eu perguntei, sim, tá, mas por que a senhora está dizendo que elas estão aqui? Por que a senhora tem tanta certeza? Ela falou assim, não, porque o fundo é onde fica o quarto dela, é onde ela dorme. E eu sei que às vezes ela dorme com a criança, que são crianças pequenas. E quando a gente começou a gritar, quando tinha fogo e elas pedindo ajuda, vinha do fundo os sons, né? E aí naquele momento, com ela dando tanta ênfase assim e sendo tão certeira no que estava dizendo, sabe? Ela estava convicta no que dizia, assim. Eu olhei pro Dorival e falei, Dorival, espera aí que eu vou checar só pra ver. Só pra ver. E foi quando eu subi no muro, sem escada nem nada. E quando eu subi no muro eu percebi que era muito alto mesmo, assim. O muro pra casa era normal, né? Não era um muro tão alto assim. Mas pra casa de trás da casa que tava pegando fogo, ele acredito que daria uns 5 metros de altura, assim. E estava muito escuro no fundo da casa. E eu lembro de achar isso estranho, porque a casa estava pegando muito fogo e bem no fundo da casa estava escuro. Então eu fui andando com cuidado pelo muro, puxando a mangueira e com cuidado. Só que a casa da dona Tayane, quando eu entro no fundo, ela é um pouco para frente. Aí quando eu passei uma certa... percorri uma distância, a casa ela recua. Ela recua e ela tem uma sacada de fora a fora na parte de trás da casa. Quando eu passei essa parte que é mais avançada e cheguei no recuo, ali deu uma boa clareada, assim, né, por assim dizer, por causa das chamas. Tinha muito fogo, ao ponto de uma das portas da sacada já estava destruída e as labaredas estavam para fora, tomando conta da sacada já. E eu parei ali naquela região, né, naquela parte do muro, onde seria o começo da sacada, né, quando o começo do recuo. E aí eu comecei a jogar água nessa porta, de uma forma para combater as chamas, mas mais para resfriar, né, talvez tentar conter um pouco o avanço, ou pelo menos retardar o avanço das chamas.
era eu com uma mangueira, uma queda de 5 a 6 metros atrás de mim e uma casa totalmente em chamas na minha frente. E aí eu escuto assim, eu tô aqui. Quando eu escuto eu tô aqui, no meu primeiro momento eu nem de ter me assustado, eu olho para trás porque eu pensei que era alguém dentro na casa vizinha que ficava atrás, falando, me viu no muro e falou algo assim, né? Só que quando eu olhei para trás não tinha ninguém. E aí eu falei assim, até com um certo receio, falei assim, quem é que tá aí? Aí ela falou assim, eu tô aqui, eu tô presa. Aí eu falei assim, onde você tá presa? E eu não conseguia ver, eu ficava procurando para ver de onde estava vindo o som e eu não conseguia ver o som. Ver a pessoa, só conseguia escutar, né? Aí eu falava assim, aonde você tá presa? Aí ela falou assim, eu tô preso dentro da casa. E a minha visão de fora vendo a casa estava toda consumida pelas chamas, né? Eu falei, nossa, falei, tá, mas você tá preso por quê? Você não consegue sair? Ela falou assim, não, eu não consigo sair, a grade da janela não deixa eu sair. Aí nisso eu falei, tá, mas quem é que está aí? Ela falou, eu sou a Tayane, eu moro aqui, eu moro na casa, eu tô preso, eu não consigo sair. Eu falei assim, você tá com quem? Não, eu tô com meu filho, eu tô aqui, eu não consigo sair. Nisso, acredito que a adrenalina chegou a transbordar dentro de mim, sabe? Eu lembro que eu gritava do muro pro Dorival, que ficou junto com o senhor Diniz e a senhora Paula no quintal, né? Eu comecei a gritar, falei assim, Dor, eu achei eles, eles estão aqui. Eles estão aqui no fundo. E o Dor, o quê? O quê? Aí eu gritava, eu achei eles estão no fundo, cara. Eles estão no fundo. Nessa hora eu mexi no esguicho da mangueira para o jato de água que estava sendo usado para combater ele ficar neblinado. Porque quando ele fica neblinado e vai nas chamas, ele ajuda como se fosse uma espécie de exaustor e afasta a fumaça, joga a fumaça para cima ou para outras direções, né? E nesse momento que a fumaça subiu assim, eu consegui ver bem no canto da sacada uma bolinha assim, era uma massa, na verdade, assim, toda encolhida no cantinho da sacada. E aí ali foi que eu vi onde ela estava, né? Nisso também de eu afastar a fumaça, eu consegui ver que as chamas estavam chegando nele já. Acredito eu que seriam alguns poucos minutos e o pessoal que estava combatendo na frente, como tinha muito fogo na casa, não daria tempo para eles chegarem até o fundo para fazer o salvamento deles. E acredito eu que também se eles saíssem do fundo, da frente, corressem até o fundo, o salvamento também poderia ter várias complicações, né? E enquanto eu esperava os bombeiros, de repente o fogo chegou até em nós. Mas como eu disse, os detalhes, né, era uma sacada muito grande. Então tinha porta aqui, que era a porta do closet, e o resto da sacada ali a gente estava no cantinho. E ali eu com meu filho, eu vi aquele fogo saindo. Era muito fogo. Fogo já fazia, acho que os bombeiros chamam de língua. A língua para cima. E naquele momento eu só falava, Deus, isso não pode ser verdade. Como assim, né? Eu não acreditava que estava acontecendo. E eu só lembro de orar. A oração mais linda que existe, que é Pai Nosso que estais no céu. Venha a nós o vosso reino. E ali eu senti o Espírito Santo. Ali eu senti que Deus estava ali porque Ele veio e Ele ficou ali com a gente. A gente não sentia calor, a gente não teve queimadura, a gente não teve nada. E o fogo estava muito perto, ele estava a menos de 1 metro. Quando eu falei do celular, que eu não lembrei de pegar, eu acredito que foi Deus, porque a gente estava lá no fundo da casa, os bombeiros chegaram, e aí eles, como protocolo, eles entram pela frente da casa. E o vizinho que
que tinha chamado, ele também só tenho a agradecer a ele e a esposa. Eles chamaram um bombeiro e foram até a frente da minha casa. E lá eles pegaram uma mangueira e ficaram jogando água para os carros não explodirem, porque começou a aquecer, foi muito forte. E aí a vizinha falou, eles estão lá no fundo, eles estão na sacada. E aí o bombeiro falou, não, mas a gente tem que entrar pela frente. E ela insistiu, ela falou, não, eles estão no fundo, eu sei, eu falei com ela. E aí o bombeiro subiu no muro, quebrou o protocolo deles, também sou muito grata aos bombeiros. Quebrou o protocolo deles, não era o dia deles entrarem ali, eles estavam só acho que na ambulância, não sei. Eles não estavam nem com a roupa assim correta, mas eles foram. E ele subiu e ele voltou, ele falou, não tem ninguém lá. Ela falou, não, tem sim, eu tenho certeza, eles estão lá no fundo. E a fumaça era tão grande, era tanto fogo ali já, que eles não conseguiam enxergar a gente. Então ele desceu e voltou com a mangueira. Então ele voltou, que ele jogou a mangueira, que eu ouvi o barulho, eu gritei e eles acharam a gente. E aí eles conseguiram cortar a grade de proteção, tirar a gente pelo vizinho. Isso eu não me lembro, os bombeiros que contaram depois, que eu entreguei o Pedro e eu tentei voltar, e eles me seguraram. Quando eu percebi que ela estava no canto da sacada, a lembrança recente de eu ter visto a guarnição da central ter cortado a tela de proteção da sacada da parte da frente da casa, me veio à mente. Eu falei assim, não, Dori, pega uma faca e traz a escada, porque não vai dar tempo. A gente tem que fazer isso agora, não vai dar tempo. Ou é agora ou não é. Ou é agora ou não é. Nisso, o Dorival subiu no muro, veio carregando a nossa escada telescópica, né, que é aquela que aumenta conforme você vai usando, né? Você consegue aumentar até um certo tamanho dela. E quando ele chegou até mim, no muro, como o muro era muito estreito, nós trocamos as funções. Ele segurou a mangueira para combater as chamas, e nesse momento o combate às chamas não era na porta mais da sacada, era próxima a dona Tayane e o Pedro, né? E posicionei a escada no quintal do vizinho, encostado no muro. Eu falei, Dori, agora não dá mais tempo, larga a mangueira e corre para me auxiliar. Nisso ele correu para a escada e se posicionou na escada. Eu falei, se posiciona na escada que eu vou ter que pular e tirar eles lá de dentro. E eu pulei do jeito que dava, me apoiando ali também nas telhas, e eu caí de 4 apoio. E a sensação do calor, assim, eu senti meu rosto começar a formigar, a pinicar, assim, de tão quente que estava. Eu senti meus braços começarem a queimar por ter apoiado nas telhas. E foi um pensamento relâmpago, assim, de tipo, nossa, tipo, ela tá aqui há tanto tempo, tendo que aguentar tanto sofrimento, né? Porque o calor, fogo, todo o desespero das situações que estão acontecendo, da situação. E eu fiquei em pé bem rápido e comecei a cortar com a faca a grade de proteção. Fiz um pequeno buraco ali e eu falei assim, vamos, Dona Antônia, vamos embora, eu tô aqui para te tirar daqui. Ela abriu assim, que ela tava toda em volta, né, no bolinho, ela abriu e estendeu o filho dela, o Pedro, né? Ela tava envolvendo ele de forma assim a proteger ele do fogo, sabe? Mesmo num momento, numa situação que era rápida, uma situação perigosíssima, eu lembro que essa cena dela se abrindo e passando o filho foi algo que me impactou na hora, assim, tipo, foi algo que já ficou impresso na minha mente, né? Naquele exato momento. E quando eu puxei o Pedro pela tela, ele tava molinho, assim, ele já tava meio quase inconsciente, assim, né? Aí eu falei pra ele assim, olha, você vai ter que grudar no tio, igual um macaquinho, aperta bem apertado o tio, pra gente tirar ele daqui, que eu tô tirando você daqui. Então aperta bem apertado. Aí ele me apertou assim, apertou meu pescoço, né?
e ficou bem apertadinho. E eu segurando ele ali, tomando cuidado, porque fogo, fumaça, terreno instável, né? E puxei ela de dentro, né? Com um pouco de trabalho por causa da rede. Eu não tinha feito um corte tão grande na rede. E lembro que tive que apoiar meus antebraços na grade ali da sacada, né? Tava muito quente o ferro, né? E todo o ambiente estava quente, mas o ferro também estava bem quente. Após tirar eles, né? O fogo, quando eu desci do beiral para o muro, quando eu estava indo para a escada para descer também, deixar o local, o fogo terminou de avançar pela sacada. Ele entrou ali pela segunda porta. A sacada ela tinha 2 portas. A posição que a dona Tayane estava era na frente de uma das portas, que ainda não tinha sido destruído pelo fogo. E quando a gente terminou ali, estava saindo, eu vi que o fogo já estava consumindo aquela porta e a outra parte ali da outra direção da sacada já estava terminando de cobrir toda a sacada, né? E aí nós descemos, encaminhamos 2 para a ambulância, que era onde eu estava escalado, né? Eu estava de serviço na ambulância, não no caminhão, né? Eu não estava nem com os equipamentos de proteções, né? Para ser feito o que eu fiz, né? Então nós levamos eles para a ambulância, checamos sinais vitais, fizemos todo o atendimento pré-hospitalar. Aí já tinha uma equipe avançada do SAMU também lá, com o médico, o enfermeiro. E na hora que eu estava tirando, ela perguntou da Fátima e do Benjamin, né? Ela falou assim: tá, cadê a Fátima e o Benjamin? Naquela questão de corrida contra o tempo, de tirar eles dali, e tá tudo. Eu falei: ó, dona Tayane, eu não sei, mas eu tenho que tirar a senhora daqui. Eu tirei o Pedro, agora eu vou tirar a senhora, e depois eu volto para buscar eles. E aí encaminharam a gente. Eu estava toda coberta de fumaça, o Pedro também. O Pedro muito bonzinho, muito quietinho. E aí eles colocaram a gente numa ambulância. Acho que mais uma vez eu tentei voltar e eu falava: meu filho tá lá dentro, a Fátima tá lá dentro. Mas eu já sabia, porque eu tinha visto o fogo. Ele estava muito próximo de mim. E assim, a gente não morreu, não sei. Eu acho que é para eu estar aqui testemunhando. A única queimadura que eu tive foi desse tamanho, que foi aqui na perna. O Pedro, graças a Deus, o Pedro não teve nada, nada. É inexplicável. E aí a gente foi para o hospital. E aí, chegando lá, fizeram todos os exames. A gente estava super bem, assim, não tinha nada. Colocaram a gente na UTI por precaução, porque tinha inalado muita fumaça. E quando eu estava lá no hospital, minha irmã chegou, que ela é médica, e ela conversou, ajudou a gente. E aí o telefone dela tocou e ela desconversou e eu falei: pode falar. Eu sei o que aconteceu. Eu sei que o Benjamin se foi. Eu sabia que não tinha como ele ter saído de lá. Por mais que eu tivesse orado. E eu sei que Deus estava ali. Que Deus tirou a gente do fogo e, ao mesmo tempo, levou o Benjamin e a Fátima. Mas, infelizmente, os 2 morreram por inalarem muita fumaça. E aí foram dias inconsoláveis. Eu lembro de ter ficado vários dias num quarto escuro. Eu levantava só para ver o Pedro um pouquinho. Agradeço também todas as pessoas que me ajudaram nesse período, que compraram roupas pra gente, porque não sobrou nada da casa. A gente ficou, eu e o Pedro ficamos sem roupa, sem nada, sem brinquedo. O Alexandre conseguiu voltar da China para enterrar nosso filho. Eu voltar da China, nunca imaginei
que em uma viagem eu estivesse vindo pro funeral do meu filho. Deus começou a colocar pessoas no nosso caminho, isso tenho total certeza. Então, desde a pessoa que me ajudou a conseguir as passagens, a pessoa que estava junto comigo lá da China, que foi até o aeroporto e foi explicando a situação, e a gente conseguiu ali embarcar. No mesmo dia, eu recebi a notícia às 6 da tarde de lá, mais ou menos, quando era mais ou menos 11 da noite lá, a gente já estava embarcando para vir. E foi assim a pior viagem da minha vida. Foram ali quase 30 horas que foram intermináveis, assim. E a única notícia que eu tinha era que o Benjamin já não tinha sobrevivido. E dentro do voo eu não tinha como saber mais nada. A única notícia que eu tinha era que a Tayane e o Pedro estavam no hospital. E aí foram dias muito difíceis. E eu falava, nossa, minha vida acabou. E aí eu lembro que um dia eu tava lá, eu tinha uma funcionária. E ela falou, posso orar por você? Eu falei, pode. Ela veio e orou por mim, aquilo já me deu uma calma, mas eu ainda fiquei lá. E aí os dias foram passando. E Deus foi cuidando de nós. Eu acho que foi uma semana ou 10 dias depois, eu não sei, que os bombeiros permitiram a gente entrar na casa novamente. Eu não fui. O Alexandre e o irmão dele foram. Estava tudo destruído. Infelizmente, antes de amanhecer completamente, a gente acabou encontrando, né, a dona Fátima e o Benjamin. Mas não da forma que a gente conseguiu encontrar a dona Tayane e o Pedro, né? Então não fica um gosto amargo na boca, assim, né? Algo. E mesmo a gente colocando a vida em risco, né? Como eu falei algumas vezes, a gente não estava no caminhão e não estava com todos os equipamentos de proteção, né? A insistência ali do Sr. Diniz e a Sra. Paula, de que eles estavam ali no fundo, né? E de ter encontrado a dona Tayane e o Pedro ali, né? São coisas que não tem valor, não existe preço, então. E aí o Alexandre foi procurar minha aliança, meu celular, se tinha alguma coisa ali. Eu vou até pedir para pôr a imagem. O quarto onde eu estava com o Pedro ficou totalmente destruído. O closet, onde a gente ficou do lado de fora, por dentro, ele foi totalmente destruído. E em meio a 1000 cinzas, meu cunhado foi usado por Deus. E o Alexandre voltou com esse pedaço de papel. Eu lembro de estar na casa da minha mãe e ele chegar com a mão com isso. E foi esse pedacinho de papel que começou a me tirar daquele fundo de poço, do momento mais difícil. E aqui dizia:
Obrigada, mama, por fazer, pela força que você teve pelo luto, para alimentar e cuidar, por me inspirar a descobrir, nunca esquecerei. E aquilo me deu um alívio, uma mensagem do meu Benjamin, que eu entendi como eu não estou te culpando. Eu sei que você não podia fazer nada. E os dias passaram e eu fiquei com aquela mensagem. E aí a gente ficou se perguntando de onde veio a mensagem, né? Porque era um papel no meio do nada. Aí eu comecei a pensar o que tinha ali na cabeceira da minha cama. E aí eu lembrei que era de um livro. Eu fui procurar. E o livro é de uma mulher que sobreviveu aos nazistas. E ela escreveu o livro A Liberdade é uma Escolha. E nesse capítulo era um capítulo que falava sobre o luto. E essa era uma mensagem dela para a mãe que morreu nos campos de concentração. E eu fui ler o livro de novo e ele falava muito sobre isso, sobre a nossa escolha, o que a gente escolhe. E a gente tem que escolher a Deus todos os dias e a nossa família. E aquilo eu fui voltando à vida. Passou uns dias, eu lembrei, eu tinha na entrada de casa uma mesa, eu achava linda aquilo, uma mesa de centro, assim, alta, e eu colocava a Bíblia ali. E eu sempre colocava a Bíblia em Provérbios ou em Salmos, que eu gostava, porque não vou dizer que eu lia todo dia, mas eu passava ali, dava uma olhadinha, pegava minhas coisas e saía. E eu lembrei que naquela semana eu passei, olhei e falei, não tá mais em Provérbios, em Salmos. E até depois eu conversei com a Eva, falei, Eva, você lembra? Ela falou, lembro, a Bíblia estava sempre em Salmos e Provérbios. Eu falei, mas naquela semana não, você mudou? E ela falou, não, ninguém mexeu ali, Tayane. E a Bíblia estava em Eclesiastes. E eu lembrei um tempo depois. O livro de Eclesiastes, ele é atribuído a Salomão, que era um rei sábio. E depois de ter experimentado tudo, depois de ter esgotado praticamente todas as suas buscas humanas, ele entendeu que tudo na terra é um exercício de vaidade, se não temermos a Deus. E eu fui lendo Eclesiastes, e no capítulo 3 fala, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E eu vejo o cuidado de Deus nisso. Porque não importa o que eu tivesse feito, eu queria ter levado o Benjamin para o meu quarto, eu queria ter voltado, eu queria que a Fátima tivesse levantado antes, mas a gente nasce com o nosso tempo. Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Deus deixou isso para a gente. E eu acho que não há nada que a gente faça que a gente possa mudar isso. Mas a gente tem esse tempo estipulado aqui na Terra por Deus, só que como a gente vai viver esse tempo, é a gente que escolhe. E a gente pode viver como eu achava, que era um inferno, ou a gente pode viver agradecendo e honrando a Deus, aproveitando cada minuto. Eu lembro que naquele dia que eu trabalhei o dia todo, o Benjamin, ele vinha até mim e ele falava assim, mãe, eu falava, calma Benjamin, a mamãe tá trabalhando, espera aí meu filho, já eu te pego. E aquele dia ele me pediu muito colo. Uma semana antes, exatamente uma semana antes, a gente foi levar o Alexandre e o meu sogro no aeroporto para eles viajarem e o Benjamin, ele deu muito tchau. Era a época que ele estava aprendendo a dar tchau assim, a falar tchau, tal, ele falava tal, e eu tenho os vídeos dele e ele tal, tal. E acho que ele tinha sensibilidade, que estava acabando o tempo dele aqui. E ele queria passar isso para nós.
E eu acho que cabe a gente aproveitar. De repente eu recebo um vídeo, né, que a Tayane me manda, com o Benjamin dando tchau, insistentemente, um monte de tchau. E nunca que eu imaginaria que aquele ali seria ali o meu último dia vendo meu filho. Então, depois em viagem, todos os dias a gente fazia chamadas de vídeo para eu ver tanto os meninos quanto a Tayane, a gente conversava. Eu já falei para muitas mães e eu quero falar aqui também. Aproveitem seus filhos. Beije. Se você tiver vontade de beijar, beija, não importa a hora. Declara o seu amor, fique com eles. E assim, eu vou falar que eu mudei totalmente. Não, eu ainda tenho meus momentos errados. Eu ainda às vezes prefiro ficar mexendo no celular com preguiça do que ficar com o Pedro. Mas todo dia eu tento ser uma pessoa melhor. Todo dia eu tento ficar mais com ele, cuidar mais dele, porque a gente nunca sabe o último momento. A gente nunca sabe mesmo. Era um dia normal, eu estava segura, eu estava em casa, uma casa nova, e simplesmente aconteceu. E aí fica esse ensinamento. E com tudo isso que aconteceu, eu acho que a gente não pode ver só as coisas ruins. A gente sempre, eu acho que tudo que acontece tem um lado bom e um lado ruim. Eu sempre falo, olha a pandemia, levou muita gente, muitas pessoas ficaram de luto, perderam emprego, perderam tudo que tinha. Mas ao mesmo tempo, teve pessoas que foram obrigadas a ficar em casa e voltaram a ser família, voltaram a se reunir porque elas não tinham para onde ir, então elas eram obrigadas a ficar em casa. E isso eu tenho certeza que a pandemia reuniu muitas famílias. E eu acho que não tem nada mais importante que isso. E o que eu vi após o nosso acidente, muitos amigos, a gente nunca brigou, nada, mas muitas pessoas que no corre-corre do dia a dia a gente se afasta. E eu vi que eu tinha amigos ali, pessoas que eu nem imaginava se desdobraram para nos ajudar. Em oração, em ajuda, a gente recebeu tanto bolo, tanto carinho. E poder ver o amor das pessoas, o cuidado, é muito bom. A gente tem que ver o lado bom das coisas também, ver o que vem. Quantas amizades eu retomei após isso, pessoas que não me deixaram mais, que eu tenho contato ainda sempre. E a gente percebe isso assim, a vida é tão doida, tão rápida, que se a gente não parar e não falar, deixa eu mandar uma mensagem, deixa eu ligar para aquela pessoa, uma hora acaba. E o mais lindo de tudo foi que a gente se uniu em oração, eu e o Alexandre. E eu vi meu marido ali crescer em fé. O Alexandre começou a orar todos os dias, ele começou a ler a Bíblia. E depois de um tempo, ele chegou para mim e falou, preciso falar uma coisa muito séria com você. E eu falei, nossa, o quê? Ele falou assim, eu quero batizar, eu tô pronto. E aquilo foi a melhor coisa que eu ouvi depois do acidente, assim, ver o meu marido se entregando a Deus, vendo a sua fé crescer, foi o que eu pedi um dia. Então, esse ano, num dia muito bonito, a gente batizou, eu, ele e o Pedro, e nesse dia eu senti uma alegria que eu achei que eu não fosse mais sentir, eu senti o Espírito Santo ali com a gente, nos abençoando. A esperança da gente continuar, da gente ser uma família em Deus. E todos os dias à noite agora eu vejo o meu marido orando, cuidando, profetizando. Hoje ele é o nosso sacerdote. Eu queria que o Benjamin estivesse junto, claro. Eu sinto falta dele todos os dias. Se às vezes a gente pode ter um lado bom de tudo, mesmo numa dor tão grande,
e que eu tenho certeza que vai ocupar um espaço no meu coração todos os dias. Mas se isso servir também para eu conseguir mostrar o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós e o quanto Ele pode renovar nossa vida com tanta coisa, com coisas pequenas que às vezes a gente na correria do dia a dia não percebe, coisas que a gente não tem nem ideia e que é Deus colocando a mão dele ali. Então eu agradeço a Deus por ter dado essa chance nova para nossa família. Agradeço a Deus por ter renovado a minha fé. Um dia eu que me disse ateu, talvez por preguiça de buscar a palavra, de buscar realmente o que era o que, mas eu me dizia ateu. Assim, meu Deus, eu nunca mais vou ser feliz de novo? Não é possível, se Deus existe. Deus não quer me ver triste assim, mas por que Ele fez isso comigo? E aí a gente vai passando o tempo e sim, a gente vive o luto eternamente. Dia ou outro a dor visita, a saudade, vai passando o tempo, as fotos vão ficando mais distantes na nossa galeria. Tem dor, mas eu posso afirmar que a gente pode ser feliz ainda, mesmo com a falta de alguém. Eu tive nesse quase um ano e meio sem o Benjamin, eu tive dias felizes, muito felizes, como o dia do nosso batizado. E tudo isso eu agradeço a Deus, porque mesmo em meio à dor, eu agradeço ao meu marido por nunca ter jogado a culpa em mim, nunca ter falado nada para mim. Ele sempre foi muito sábio, muito bom, ele continuou ao meu lado. E quando eu falo isso para ele, ele fala que ele só tem a agradecer por eu estar aqui com o Pedro e que nós somos uma família, que vamos honrar o nome do Benjamin e da Fátima e vamos seguir, porque é isso que Deus quer. Se Deus me deu uma chance, eu acho que não era o meu momento, eu tenho algum propósito de vida aqui e eu peço todos os dias para Deus me mostrar o que é. Eu orei muito para Deus, coloquei nas mãos dele se era isso que ele queria que eu viesse aqui falar, contar a minha história. E tudo foi se encaminhando. O Ricardo e a Fernanda me deram esse presente, que foi esse episódio. E eu acho que é isso que a gente tem que contar. Que fica esse ensinamento que a gente tem que aproveitar cada minuto da nossa vida, dos nossos filhos, porque se tem uma coisa que não separa a gente de ninguém, que não adianta ter dinheiro, não adianta ter influência, não adianta ter nada. A gente nunca sabe o nosso último dia. Uma hora, todos nós vamos partir. Como eu disse, há tempo, eu disse não, Deus disse, há tempo para nascer e há tempo para morrer. Mas como a gente vai viver esse tempo determinado aqui, Deus nos deu o livre-arbítrio. E isso depende de nós. Então, todos os dias eu me lembro como eu quero viver. Eu acho que é isso que fica. Eu queria fazer minha homenagem ao Benjamin e à Fátima. A Fátima que foi maravilhosa com a gente. Eu agradeço a ela por ter ficado com o meu menino até o último segundo. E quando eu falei com uma amiga minha, eu fico pensando no que eles passaram ali até o momento deles não sentirem mais nada. E ela falou assim, tá, eu tenho certeza que a Fátima ficou rezando. E sim, eu tenho certeza que ela ficou ali com o meu menino rezando.
e que Deus veio buscar eles. Então eu sou muito grata a ela, ao Benjamin por ter me escolhido como mãe, por ter me dado esse amor de filho. O Benjamin sempre foi uma criança diferente. Minha mãe sempre falava assim: Benjamin olha diferente pra gente. Olha só o olhar dele. E eu falava assim: ai mãe, para com isso. E realmente o Benjamin, ele tinha um olhar diferente. Não sei explicar. Ele não era uma criança de sorrir fácil. Mas quando ele sorria era lindo. Ele tinha aqueles cabelinhos de anjo, o olhinho claro, sempre lindo. Loirinho, do olho azul, o cabelo todo cacheadinho, muito amoroso, adorava um abraço, um beijo, gostava muito de comer. Benjamin, quantos aninhos você fez? Chama o Pepe. Chama o Pepe. Agora chama a mamãe. Oi. E o Theo? Oi. E a Eva? E ele era muito apegado a mim. E eu me arrependo muito de não, aquele dia, não ter parado para ficar mais com ele. É claro que a gente só vê isso depois, mas eu também aconselho muito as mães que puderem ficar em casa com seus filhos ou que puderem parar por segundo que for para estar ali. Eles não precisam de mais nada que isso. E eu tento me policiar todos os dias, porque tem dias que a gente está mais triste, mais calado, mas eu preciso estar bem para o Pedro. Se eu tô triste e ele percebe, eu falo: a mamãe tá triste hoje porque eu tô com muita saudade do Benjamin, ele precisa saber também. E tem dias que eu pergunto e ele fala que ele tá com saudade, e eu falo: vamos conversar com seu irmão, vamos orar por ele, vamos agradecer por ele. Eu não escondo nada do Pedro. E eu acho que isso é bem importante. A gente está junto. A gente decidiu seguir como família. Agradeço muito meu marido. E honrar a Deus. Com certeza ele está no céu, brincando muito. Muito alegre, assim. O motivo, talvez um dia eu saiba, da qual ele quis o Benjamin de volta com ele, porque nós não somos daqui. E um dia eu acredito que a gente vai estar juntos de novo. E perto do pai que um dia salvou minha família. Eu busquei na Bíblia, né, coisas que me ajudassem. E tá ali na Bíblia: vinde a minhas criancinhas. Então, o que mais uma mãe pode querer? Se você for pensar no bem do seu filho, claro que a gente quer ele do nosso lado, embaixo de nós, grudado, né? Mas eu tenho certeza que meu filho tá bem, ele tá com Deus. Deus falou: vinde a minhas criancinhas. Jesus deixou isso. E ele tá com Deus. Então eu acredito muito que um dia eu vou estar lá junto com o Benjamin e podendo dar esse abraço que eu tanto espero. Acho que é isso. Porque ele levou na hora que ele achou que tinha que levar. E o Benjamin viveu por 1 ano e 3 meses aqui, sendo muito amado, muito cuidado, muito querido por toda a família. Apesar da gente não ter planejado, ele foi muito desejado. Eu sempre quis 2. E um outro detalhe que a gente é muito grato a Deus, eu acho que eu posso incentivar muitas mães
de luto, que um filho não substitui o outro. O Pedro não substitui o Benjamin, mas ele me ajuda muito. Ele me faz ter força para continuar por ele, com ele. Eu falo que agora a gente vai morrer bem velhinho, que eu não vou desperdiçar essa chance. Se Deus me deixou aqui, eu vou morrer bem velhinha com ele. Vou cuidar dele. Eu quero ser uma pessoa melhor, porque eu sei que quando eu morrer, eu quero ir para o céu, ver o Benjamin. Eu tenho a esperança de encontrar, de estar toda a minha família junta novamente em Deus. Eu tenho fé nisso, eu sei que eu vou ver o Benjamin novamente, mas que vai demorar. E nisso tudo, após 1 ano e pouco, sem o nosso Benjamin, eu comecei a pedir a Deus se eu poderia ser mãe novamente. E em agosto eu conversei com meu marido e de poucas vezes assim que a gente sorriu genuinamente, essa foi uma delas quando eu falei, acho que eu quero ser mãe novamente. E ele ficou todo feliz. Isso foi em agosto, eu tirei meu DIU. E para quem ficou do primeiro filho 2 anos tentando, depois o Benjamin veio na correria. Em 1 mês eu engravidei. Deus me agraciou com uma nova vida. O Pedro pediu muito, desde que o Benjamin partiu, ele pedia muito pelo irmão. Depois que ele entendeu que o irmão não voltaria, ele começou a pedir uma irmãzinha. E eu falava, filho, pede para Deus então, né? Se você é isso que você quer, vamos pedir para Deus, vamos colocar em oração. E aí eu engravidei e poder contar para o Pedro, contar para o Alexandre, contar para toda a nossa família, todas as pessoas que sofreram com a gente, que torcem por a gente. É uma alegria, sim, só agradecer a Deus por essa bênção, por eu estar gerando. Deus cuida tanto que eu que falava que não teria menina mais, que seria só moleque, Deus nos abençoou com a Helena. Helena porque o Pedro escolheu. Ele não abriu mão. Eu falo, filho, vamos pôr outro nome. Eu queria muito Maria Luísa, queria muito uma filha Maria. E ele fala, não, mamãe, a próxima você escolhe, essa é Helena, tá bom? E o Pedro tá radiante com a irmãzinha, o Alexandre e eu também. Não tira a dor de perder o Benjamin, de maneira alguma, não substitui. Oi, Benjamin! Ai, que lindos dois! Olha aqui! Ai, abraçando! É muito carinhoso esse irmão. Opa! Ele tá querendo deitar. Segura ele! Mas a gente sorri novamente. A gente tem esperança, a gente tem fé e a gente quer seguir com a nossa família crescendo e glorificando a Deus. Então, esse testemunho, como eu disse, é para honra e glória de Deus. Eu espero que eu tenha conseguido passar o cuidado de Deus em cada detalhe ali com a gente. Cada coisinha, a mensagem que a gente achou nos destroços da casa, eu lembrar do trecho da Bíblia, as orações, tudo isso fortaleceu para eu sair daquele luto profundo e continuar a vida e continuar todos os dias. Eu agradeço todas as pessoas que oraram por nós, que estiveram com nós. Agradeço novamente a Fer e o Ricardo por me ajudarem, por permitirem isso, ao meu marido, à minha família e a Deus toda a honra e toda a glória, todo o meu amor. Eu não posso pedir mais nada a Deus, só que Ele siga com a gente. E eu declaro todos os dias que Jesus é meu único Salvador. Isso é uma coisa que nós temos que declarar todo dia, porque a vida está aí e ela quer nos tirar disso. A correria, as redes sociais, tudo quer nos afastar de Deus. E a gente tem que lembrar todos os dias. Deus é a nossa fonte de fé e salvação. Amém. Acho que é isso. Obrigada, pessoal, por terem me ouvido.